Hey pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, podcast sobre o Masterchef Brasil da Bandeirantes. Nós estamos junto no Extra Podcast, então vem nos seguir no Instagram, @extrapodcast, e no Twitter, @extrapodcastbr. Estamos nas principais plataformas digitais, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Deezer. E uma novidade, você sabe que nosso episódio sai nas sextas-feiras, mas esse é o último na sexta, porque a partir da semana que vem eu botei Gabi e Isa para trabalhar um dia mais cedo. Então a gente vem com episódios na quinta, ou seja, só 2 dias de diferença do episódio já, né? Quem fica esperando até sexta agora vai ouvir até quinta, porque os episódios do Extra Podcast voltam a sair na terça. Então fica tudo bem direitinho, tudo como é o formato original da gente. Então anotem aí. Quem também acompanha o episódio do Extra não vai ter cobertura de reality show, vão ser episódios especiais. Então vão lá ouvir, como falei, tem de Tadeu Schmidt, tem de feminismo, tem vários podcasts legais, então vindo vários aí. O spoiler que eu dou é que finalmente vem um episódio da gente falando de Survival, que pediram muito da gente, tá vindo aí, viu, gente? A gente fala do No Limite versão melhorada do original. Então é isso. Eu sou o Rich, aqui ao meu lado eu tenho a Isa e a Gabi, e o nosso convidado de hoje é o Matt Bala, que comenta reality shows no Twitter, no Instagram, no YouTube, com o Pod 4 do Big Brother, que o Extra já participou lá. Então seja bem-vindo, Matt, aqui pela primeira vez no Mastercast BR. Oi, pessoal, muito obrigado pelo convite, gente. Vamos tentar comentar essa temporada aí, né? Tentar render também, porque tá difícil. E é isso, né? Ajudar a banda a ter Bem-vindo. audiência. É, dar uma ajuda, um up pra Band, que tá difícil, viu? Acho que depende muito mais dos participantes. Essa temporada, acho que dependia muito mais dos participantes, porque eles tiveram alguns twists interessantes até então, né? Não sei, pode acontecer daqui pra frente, né? Tudo pode acontecer. E eu vou deixar as redes do Magic linkadas em todas as plataformas que a gente sair, porque ele tá fazendo post sobre a Fazenda, né, Magic? Você tá fazendo a cobertura da Fazenda mais focado, então vão lá seguir ele para entender as novidades que tiverem vindo da Fazenda, que a Fazenda não morreu, né, ainda, né, assim, mas tá lá acontecendo. O Carelli tá Tá. insistindo que a temporada vai chegar até o fim, que é o que o povo que tá, assim, tá esperando que aconteça. Às vezes eu também Masterchef, tá, gente? Eu dou um comentáriozinho aqui, outro ali. Principalmente de alguns momentos importantes, assim. Por exemplo, na última terça-feira eu também comentei uma coisinha. Mais pro final do podcast eu falo aqui. Hoje nós comentaremos o 16º episódio da 8ª temporada do reality show culinário, que foi exibido nesta terça-feira, 19 de outubro, onde o programa, pela segunda vez na temporada, formou o top 10. Dessa vez é pra valer, gente. Eu acho que não vai ter nenhuma repescagem no meio do caminho, não vão tentar tirar ninguém da caixa misteriosa e sair um participante novo. Então a gente espera que chegue isso até o fim. A prova classificatória foi uma prova clássica que aparece todo ano. Quero começar, Gabi. Nós tivemos o leilão e a gente nesse podcast tem uma relação de carinho com essa prova, né? Sim, aqui somos todos fãs do leilão. Eu amo leilão. E eu gosto dessa proposta de não ser sobre um corte ou alguma coisa assim, mas sim sobre ser um prato, né? Então eles compraram ali um prato que eles teriam que reproduzir, né? Eu adoro a dinâmica do leilão. Eu acho que a pessoa tem que saber ser muito estratégica desde o começo, né? Ela não tá simplesmente ali à mercê da sorte de uma caixa ou algo assim. Então, eu amo a emoção do leilão. É sempre um dos meus episódios favoritos, assim, da temporada. Estratégia, né? Tem que ter estratégia. A estratégia que é importante no programa, em vez de fazer a twist do mezanino, tá aí no leilão. O leilão é uma das coisas que o programa pode fazer tranquilamente. Isa, por exemplo, como a Gabi falou, geralmente já viu leilão de carne, já viu leilão de alguma coisa em si. Mas dessa vez foi eles pratos regionais. Você ficaria meio apreensiva e seria nervosa das plaquinhas levantando toda hora, porque eram pratos completamente diferentes. Você não sabia qual era a região que viria a seguir. Com certeza, com certeza. Gente, nossa senhora, eu fico até com vergonha às vezes do meu repertório, sabe? Porque eu conheço muito pouco daqueles pratos. Então, sei lá, eu ia me arriscar numa moqueca, sabe? Alguma coisa assim. Mas eu com certeza ficaria louca, gente. Não, e tinha buchada. E eu, como paraibano, vou entregar minha carteirinha agora, devolver, porque eu não gosto. Eu não consumo a buchada. Então, eu só de ver, eu fiquei nervoso ali, só de ver. E você, Matt, que você falou de estratégia, teve muita estratégia em jogo aí, né? Assim, tipo, algumas pessoas, a Helena mesmo falando que não sabia nem do que era o tucupi, mas estava levantando a plaquinha para outras pessoas perderem mais tempo. Eu acho isso sensacional, viu, Helena? Continue assim. Adoro, Sim.
Eu vi isso. A gente viu de outras pessoas também. Acho que a Isa mesmo levantou, acho que contra o Luiz, né? Porque senão o Luiz ia levar aquele prato ali com acho que 10 minutos, 5 minutos, uma coisa mínima assim. Ela só disputou. Acabou que ela se deu melhor, a Isa também no leilão, porque ela ficou com um prato lá que o Heitor não quis disputar com ela e tipo, ela ficou com um tempo máximo, assim. Eu achei o Heitor, nesse momento, o Heitor não foi nem um pouco estratégico. Coisa que ele parece ser estratégico, né? Porque na hora de citar a Daphne para eliminação várias vezes, ele cita tranquilamente por essa ameaça, né? Mas eu Uhum. achei interessante isso da Isa, porque a Isa mostrou o confessionário dela, que por sinal foi uma semana muito boa pra Isa de confessionários, ela tava muito mais solta. E ela falando isso, eu vou disputar porque eu não quero que a pessoa fique com muito tempo. E faltou isso pro Heitor. O Heitor poderia ter levantado a placa pelo menos mais 2 vezes, porque certeza que a Isa ia lutar mais por aquele prato, né? Então, Sim. faltou isso, porque ela acabou ficando com tempo de vitoriosa em prova, que foi o que aconteceu, né? Porque ela venceu a prova. Mas foi muito interessante, não foi, Gabi? Como a gente tava falando em off já, a Isa venceu um desafio depois que a gente fez o podcast, que a gente fez o podcast da semana passada, mostrando que ela tinha 8 altos desempenhos e poucas vitórias comparado a isso, mas ela pegou com a criatividade que emocionou. A Helena Rizzo deu resultado arrepiada para ela. Sim, eu acho que ela pode ter se dado um pouco bem ali com a questão do tempo, né? Então, isso com certeza ajudou no sentido de que ela justamente falou que ela precisou pensar em fazer alguma coisa mais criativa, alguma coisa a mais, alguma coisa fora, porque ela tinha muito tempo, né? Então ela não poderia entregar algo tão simples. Então eu acho que isso ajudou um pouco ela, né? E inclusive eu achei que foi muito legal o fato de essa lógica de ser ali a releitura de um prato, porque é muito mais fácil, assim, tipo, tu ganhar. Se tu ficar com pouco tempo para uma proteína, por exemplo, tu se vira, sabe? Agora tu ter que fazer, tipo, um prato é muito mais difícil, né? Se tu tiver muito pouco tempo. Porque vão ter determinados preparos, vão ter. Então, tipo, elevou um nível, assim, de dificuldade, né? E a Isabela, ela simplesmente arrasou, assim. Eu achei incrível. Ela pensou em algo totalmente diferente. Eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar. E acho que não foi à toa que ela deixou a Helena emocionada, né? Então a Helena gosta muito aí dessa gastronomia, assim, bem brasileira. E a Isabela arrasou demais. E tanto que ganhou o título ali de diferenciada. E eu me lembro de ter falado aqui em outros podcasts que eu realmente acho ela sensacional, assim, porque eu acho que ela tem a criatividade que outras pessoas, como a Daphne, por exemplo, têm, e ao mesmo tempo ela tem um alto nível de execução. Ela tá, tipo, geralmente entre os melhores, assim, é muito difícil ela. Não me lembro se ela já entregou alguma vez alguma coisa que ficou entre os piores, assim, em prova que não fosse em equipe, sabe? Então eu realmente acho ela muito boa, assim, eu acho que ela, se não for a vencedora do programa, eu acho que ela deve chegar, tipo, bem próximo, assim, da final. Ela até postou no Twitter que até agora não tinha chegado nenhuma vez ainda no baixo desempenho. Realmente, ela não foi para na prova de eliminação assim por coisa dela, sabe? Como a Gabi falou, ela foi por provas em equipes, que a equipe perde, mas dela assim mesmo, até com risco de eliminação, ela nunca teve entre os 3 piores pratos da rodada. Então tá com um histórico muito bom, gente, 16 episódios, sabe? Isso acontece muita coisa aí, mas vamos ver o que dá. O Matt, e os jurados reclamaram de alguns que alguns estavam jogando safe. Então a vitória da Isabela tem realmente um gostinho, né? Fazendo trocadilho com o programa culinário, um gostinho ainda melhor. Você chegar com um sorvete, né? Porque o histórico de sorvetes no Masterchef também não são muito bons, não. Eu acho que, na verdade, você vê como que é a vida, né? O Heitor quis prejudicar algumas pessoas e elas se deram bem no final das contas, mas a culpa foi dele. Agora, a culpa dele é de estratégia, né? Tipo, ele não foi nem um pouco estratégico depois de usar o poder lá, a vantagem, né? Não é nem poder. Aqui não é fazenda que tem poder, é uma vantagem só. Quanto a Isabela, eu não sei explicar muito bem. Eu acho assim que a Isabela, ela teve um destaque, igual vocês comentaram aí, né? Nesse episódio em particular. Eu gostaria que ela fosse no final, igual vocês e tal. Mas eu acho que a Isabela precisa de um prato assim que você tipo fala, nossa, esse é o prato da Isabela, sabe? Eu não consigo lembrar a Isabela fazendo um prato incrível ainda, sabe?
Então acho que falta isso, falta tipo aquele prato que ela série, tipo, nossa, o melhor prato e tudo mais. Que é uma coisa também que tem outros participantes nessa temporada que não tiveram ainda, né? E tem uns que já tiveram bastante destaque, né? E Isa, a sua xará, arrasou, né? E semana passada, como a gente falou, faltava destaque pra ela, ela pegou e conseguiu mais uma vitóriazinha aí, né? Porque ela tava com uma trajetória modesta, mesmo estando com tanto histórico. Porque às vezes o mal de você não ir pra muito prova da eliminação é que você não consegue muitas vitórias, né? Que daqui a pouco a gente vai chegar no reizinho das vitórias já já pra falar dele, mas isso limita ela. Mas ganhar é desafio classificatório, assim, ganhar um leilão, pra mim é tudo. O que você achou dessa aclamação perante os jurados que ela veio recebendo e no Instagram também estão adorando ela? Gente, eu só tenho também mais elogios ainda pra rasgar, sabe? Eu concordo e eu, inclusive, sou uma das pessoas que estou elogiando e estou colocando essa menina para cima. Eu concordo com tudo que a Gabi falou, sabe? Eu acho que ela realmente mostrou isso, né, de ser uma pessoa que tem habilidades diferenciadas, né? E outra coisa também que eu acho que é importante a gente destacar, ela tá se dando bem com toda essa parte de pressão do programa, sabe? Então, como a gente sabe que a Daphne, por exemplo, eu adoro essa menina, mas a gente sabe que ela tem alguns problemas com esse tipo de pressão, né? Inclusive, ela falou no episódio, né, que agora que ela tá entre os piores, talvez essa pressão melhore para ela, né? Então, eu acho que ela é uma grande aposta nossa aí pra final. E, na minha visão, merecida. Sem falar que o alto desempenho dessa prova foi só com gente que realmente tá com um histórico bom, assim, que pessoas que cozinham bem. Porque quem subiu junto pro mezanino com a Isabela foi a Ana Paula, a Helena, a Kelly e a Raquel. Ou seja, quase 99% das mulheres do cast subiram pro mezanino. Ficou só a Só Daphne faltou a ali. Daphne, Que infelizmente a Daphne estava junto com o Eduardo e com o Thiago entre os piores desempenhos da semana. Eduardo começou a pegar gosto, ficar em baixo desempenho, né? 2 semanas seguidas. A Daphne nem se fala, com risco de eliminação pela 4ª semana seguida, quase. Então ficou uma coisa complicada para eles, mas eu achei uns comentários assim que o Jacan, quando falou pro Thiago que o prato estava incomível, já é umas coisas, umas piores críticas que se recebe no MasterChef, né? Um programa culinário, você entregar um prato que a pessoa não quer nem comer. Ele ficou bem. Ele sentiu impacto. Mas lembro que o Thiago, eu não consegui me importar muito com ele, porque nesse assim de que não liga, é porque ele saiu cedo. Não deu tempo a gente se apegar a ele como os outros, sabe? A temporada tá muito forte. Qualquer semana que você ficou de fora, pra mim conta. Ele passou muitas semanas de fora. Eu E já a tava gente também pegado tem que a outros. falar que os participantes que estão atualmente, todos tiveram alguma história, mesmo que pequena, outras maiores, mas eles tiveram enredos, assim, tipo, a gente tá tendo uma temporada que o pessoal que mais rendeu tá ficando, entendeu? E o pessoal que tá rendendo menos tá saindo, uma outra coisa até que ajuda o enredo do programa ir pra frente, né? Foi, até semana passada nós falamos que o Thiago teria um plotzinho pra ele, que é o plot de voltar à repescagem e vencer. Mas quem tá seguindo bem essa linha é a Helena, porque o alto desempenho. Ela não venceu a prova da semana passada, né? A prova em equipe que ela liderou. Mas ela venceu aquela prova em disputa em dupla com a Isabela. Né? Então, agora foi um alto desempenho que foi bem elogiada também pelos jurados. Então, assim, tá uma disputa ali entre os dois pra ver quem pega esse gancho, sabe? Tipo, voltei da repescagem, tô mostrando o meu valor. Até agora a Helena tá indo melhor pra esse E a caminho. eliminação da Helena não foi tão, assim, tipo, um prato péssimo. Ela só esqueceu do sal, né, daquela vez. Talvez o sal naquela comida, ela não tivesse nem entre os piores, né? Estaria a comida com. Teria Então, sido exatamente. Eu acho aprovada. que o Surato falou que ela esqueceu o sal. Se esquece o sal, complica mesmo. Mas eu acho a Helena uma forte candidata também, mais pra frente aí. Com certeza, concordo. A Helena tá aí, né? Tá pra jogo. Na prova da eliminação, a gente foi confeitaria com um clássico francês, que eu não sei o nome é tão complicado de falar quanto ele de olhar. Então, não sei, gente, não sou francês. Vou A não ser falar, que a hein? Paraíba seja a França do Nordeste. Fala, Isa, pra gente. Saint-Honoré. Olha aí, tá Uhum. vendo? Saint-Honoré, parece Olha passo de ela. quadrilha. Dançar Eu quadrilha. já ia dizer tudo Saint-Honoré, errado. balancê. E Dizer tudo ela errado. falou a Ainda bem que ele. pronúncia certa, né? Que eu ia falar San Honoré. Ó, Sim. tá vendo? Aqui Olha, a gente tem a Isa. A Isa é a parte gastronômica desse podcast com os nomes. Aí pronto, vai exigir da Isa agora todas as nomenclaturas corretas, viu, Isa? Se prepare. Quanto mais olha, difícil, mais expectativa gastei, agora foi criada. gastei meus anos de francês aí, hein, galera. Curso no Le Cordon Bleu. É. É. Alô, Mas Jacan. olha, tivemos uma participação especial de Fafá de Belém, que ela mostrou que assiste a temporada ao falar que o Eduardo participou do MasterChef Baby, né? Porque ela não Meu foi nem Deus. Kid. Eu chamo de Kids, mas é o Júnior, mas ela foi além, ela chamou de Baby.
E ela, quando chegou pra Daphne, falando que ela pensasse que aquilo da prova fosse de skate, e a Daphne no confessionário, nossa, como é que a Fafá de Belém sabe que eu gosto de skate? Então, realmente, só quem assiste o MasterChef sabe disso. Então, foi muito fã. E aí, Matt, o que você achou dessa prova da eliminação? Foi uma prova difícil? A Fafá de Belém foi uma convidada boa? Porque quem tá fraco de convidado participativo? Eu gostei da Fafá, tipo, ela conseguiu interagir com as pessoas. Ela lembrou do Eduardo, lembrou da Daphne. Teve essa recordação do skate da Daphne, o que significa que ela tava assistindo assistiu o Júnior, mas também tá assistindo o começo dessa temporada, né? Porque nos episódios atuais das gravações, acho que a temporada já tava no ar, né? Inclusive, tem até um momento nesse episódio que eu achei muito estranho, mas eu vou comentar daqui a pouquinho. E eu acho que a Fafá, ela conseguiu ali, tipo, trazer um ânimo. Você viu que o pessoal tava animado, tava feliz, o pessoal tava, tipo, mesmo sendo confeitaria, que é uma coisa que o pessoal, pelo menos a maioria, tá? Eles ficam extremamente assustados. Eu achei que eles levaram, a maioria levou de boa, assim. Até a Daphne, que, né, teve um problema ali, se desesperou, acho que ficou questão de nervosismo, né? Às vezes o nervosismo, você nem tava tão ruim o prato dela, né? E aí ela acabou se desesperando um pouco. Eu achei legal essa temporada. Engraçado que esse prato que eu queria falar, que é o San Norre, não sei se é assim. Boa. Eu assisti em outro reality. O Bake Off também fez esse San Norre. Eu lembro desse prato. Só que ele era um pouco maior, assim, né? No Bake Off eles eram um pouco maior. Mas eu lembro desse prato. Falei, nossa, que legal, eles estão fazendo o mesmo prato. Vamos ver se vai dar certo, né, no MasterChef, né? Mas eu gostei dessa prova, achei legal. Achei, tipo, no nível técnico não era muito difícil de fazer, porque se você olhar pra ver, o erro mesmo de todos os participantes ficou pela conta do creme, né? Que foi até a Helena que falou, né? O creme não tá. O creme de todos os participantes eles demoraram pra pegar certinho. Mas o patachu, a massa, eles conseguiram fazer de boa. Foi bem legal. E a Fafá tava ótima mesmo. A risada dela é contagiante. E ela ficou ótima de cabelo branco. Já pode ir pra HBO e fazer House of the Dragon, fazer uma Targaryen. Tá completamente aí. Existia um Targaryen no Brasil? Existia, Fafá de Belém. Em Belém mora os Eu Targaryen da queria a gente. Fafá como comentarista do The Masked Singer. Nossa, Ah, legal. já que participante, assim que ela abrisse a boca, todo Jurada, mundo ia né? Que saber que era fala, ela. desculpa. É. Mas aí teve. E, Gabi, isso que o Matt falou foi presente, né? Porque eu acho que a única pessoa que dizia que sabia fazer dentro era Eduardo. Os outros sentiram uma grande dificuldade, né? Sim, então, a primeira vez e única na vida que eu tinha ouvido falar desse prato foi quando o Eduardo comentou que era o favorito da irmã dele e que ele fez um donut inspirado nessa sobremesa, né? E aí, quando trouxeram agora nesse episódio, eu imediatamente me lembrei disso, né? E aí eu imaginei que ele sairia, tipo, numa grande vantagem com relação aos outros, assim. Porque eu acho que diferente de pratos salgados, a gastronomia é algo que a pessoa que já fez, ela tem muita vantagem, assim. Porque a gastronomia ela é muito de medidas e é muito mais. Tu tem que muito mais seguir a receita, sabe? Então eu acho que na gastronomia, tu já ter feito um prato te traz muita vantagem, assim. Então, logo que foi um prato assim que era tão importante pro Eduardo e que eu imaginei que ele já tivesse feito muitas vezes, logo eu já imaginei que ele poderia vencer essa prova. E venceu bem, que ele venceu a prova com desvantagem de tempo, né? Já que ele foi com um dos piores, ele perdeu tempo na prova, ainda conseguiu fazer. E quebrou a maldição. Isa, e você, o que achou dessa prova? Você achou que era uma prova digna mesmo de eliminação? Foi difícil? Foi difícil, mas eu esperava que eles tivessem outros tipos de problemas, sabe? Não com o creme. É, Então, assim, também fiquei bem espantada, sabe? Porque, assim, ó, vou ser sincera com vocês. Eu faço creme de confeiteiro, sabe? E eu não sou eu não tenho curso de nada, só de francês. Então, assim, não é difícil, sabe? Eu fiquei um pouco assustada, assim, vendo o caos daquele creme. O que eu acho que pegou foi a questão do tempo. Então, como a Gabi falou, quem já tivesse feito aquilo, quem já tivesse uma certa experiência, iria conseguir sair na frente, porque talvez o tempo ali estava sendo um grande problema para que tudo desse certo, sabe? Mas eu gostei da Eu posso prova. discordar um pouquinho do tempo? Porque a gente teve o Thiago, que saiu muito bem, e ele tinha o menor tempo, né? É, tem razão. Eu acho que ali também tinha técnica também, né? Acho Ah, que... sim, com certeza. Mas assim, o que eu quero dizer é que eu acho que a patachu talvez seja uma técnica mais difícil do que o creme, entendeu?
E o pessoal, os jurados reclamaram mais do creme do que do patachu. Foi. Talvez o nível técnico tava bom do pessoal, então. Só E comendo tem o porcaria. fator. E tem o fator nervosismo, né? Que a Daphne chorando, coitada, ali com a coisa, vai dar certo, não vai dar certo, é agora que ela sai, essa semana que ela sai. Eu só achei que ela não sairia mesmo quando a Ana Paula Padrão falou no próximo bloco, não falou nada de eliminação emocionante, não falou nada demais, porque eu acho que a Daphne, se for eliminada, né? Se chegar na final ou não, ninguém sabe ainda. Eu acho que a chamada pra voltar do comercial vai ser uma coisa mais emocionante, sabe? E eu acho que vai ser o Jacan dando o resultado. Se Daphne e Eduardo chegarem a ser eliminados, eu acho que o Jacan que fala, porque pode ver que quando eles foram o baixo desempenho, o povo já olha pra ele falando, os Kids foram ruins, sabe? Tipo, sabe que o Jacan tem um apego especial pelos dois. Então acho que eles que dariam o resultado. E essa prova foi interessante porque o Luiz mesmo, se não fosse a ajuda do Mezanino, eu acho que ele teria sido eliminado. Porque o Mezanino praticamente fez o prato do Luiz, né? Deu todas as dicas possíveis. E o vencedor dessa prova, quando comentou, foi o Eduardo, né? Que não bastava a semana passada ele falar que ele tinha chance de vencer mais provas, ele foi lá e venceu, totalizando as 7 vitórias ao todo, ou seja, o recordista dessa temporada é ele. E talvez seja difícil, né? De alcançar essa marca, porque você só pode, no máximo, ter uma vitória por episódio, a gente não sabe nem quantos mais episódios tem pela frente. E o Thiago, Daphne e o Márcio foram os piores desempenhos, com o Thiago salvo primeiro e o Márcio eliminado. E aí, Médicos, o que você achou desse resultado? Foi justo? Foi injusto? Deu para entender porque o Márcio estava saindo? Por que não a Daphne, que estava várias vezes entre os piores desempenhos? Então, eu acho que os jurados estão dando bastante chance pra Daphne, né? Mas se você parar pra perceber, até nessa questão de pior prato, a Daphne teve um destaque grande no pior prato. Olha só que coisa estranha, mas é verdade. Na TV, o pessoal, a câmera ficou muito na Daphne, né? O pessoal entendeu que a Daphne estava nervosa, entendeu que ela entregou de qualquer jeito e tudo mais. Agora, se você parar pra pensar, o Márcio não teve destaque nem no prato negativo. A gente sabe que ele foi o pior, mas não teve uma história ali na saída dele. Vocês concordam? Ele saiu meio tipo. Aham. Só saiu. Tipo, nem Sim, no destaque negativo ele teve uma grande saída, né? sim, eu concordo com você. Eu achei que a eliminação dele foi assim, um corte rápido, sabe? As outras pessoas que saíram tiveram mais afeto, eu acho, assim, dos jurados, sabe? Sim, concordo. E outra coisa que eu coloquei no Twitter, quando ele saiu, eu falei assim, gente, o Márcio foi eliminado. Sim, ele estava lá ainda. Porque a gente esquece dele, gente. Ele não conseguiu ter uma história boa, tipo, um enredo bom. Ele, sei lá, parecia que ele não estava no elenco. Uma coisa muito estranha. Infelizmente era uma coisa que a gente comentava faz tempo disso, dele ser bem apagadinho. Sim, e ainda eu achei que até deram uma forçada, tipo, depois que anunciaram a eliminação, já que a eliminação, tipo, foi totalmente, né, nesse sentido, eu achei que, tipo, ele até teve bastante airtime, ele interagindo com o mezanino, tipo, achei até que a sensação que eu tive assistindo é que foi um pouco mais do que o normal, assim, sabe? Meio que como, tipo, pra dar alguma coisa pra ele, pelo menos na hora de ir embora, sabe? Uhum. Aham. Também penso por isso. E ele parecia ser uma pessoa bem querida. Nós já falamos isso algumas vezes, porque ele era salvo várias vezes por pessoas. Não salvo da eliminação, mas quando a pessoa podia subir alguém pro mezanino, o Márcio sempre era citado, né? E o povo parecia ter um carinho. A Daphne mesmo falou que gostava muito dele. E o discurso dele pra Daphne, né, foi quase. Se a Daphne chegar a vencer a prova da semana que vem ou das outras e vencer a temporada, parecia que foi um impulso, né, uma guinada pra ela, ele falar aquilo pra ela lá, ela ali do mezanino. Ele praticamente, né, fez mulher, acorda pra vida e porque você é maravilhosa e acredite em você mesmo e ganhe, sabe? Então, Uhum. e a Daphne, o povo também tem que entender, porque uma coisa é você cobrar de cozinheiros experientes. Eu sei que é amador, gente, mas Daphne e Eduardo são 19 anos. E por mais que Eduardo tenha 7 vitórias, Daphne e Eduardo são pessoas diferentes. Então a gente não tem como exigir, por mais que a gente tem que nivelar eles pelo que eles talvez mostrem, porque por mais que a Daphne seja técnica e faça bom tratamento, ela tá pecando nisso no baixo desempenho. Mas ela não é uma participante ruim, sabe? As comidas dela não são incomíveis. Né? Assim, ela não recebeu essa crítica negativa. Mas eu acho que ela é querida e ela tá durando um pouco mais porque esse personagem dela é melhor. Podem ver, gente, que a Daphne começou a ganhar mais destaque depois que o programa alcançou a estreia dele. Né? Eu acho que quando esse episódio foi ao ar, não sei se tinham 2, 3, 4 episódios já, mas a Daphne já tinha uma aceitação enorme na internet. Ela começou a ver mais, a gente começou a ver mais a Daphne. Então eu acho que a gente ganhou mais tempo de tela dela também por causa disso. Sinceramente, eu gosto muito da Daphne, eu sempre falei isso aqui, mas meio que eu tô numa fase assim que pra mim já deu, sabe? Tipo, se ela for embora no próximo episódio,
pra mim vai ter ido bem, assim, sabe? Porque tudo agora que gira em torno dela é a respeito dela cozinhar mal, e aí ela ficar emocionalmente mal por isso, tipo, até pensando na saúde mental de uma menina da idade dela, eu não sei se não é melhor ela ir embora dali, sabe? Porque a gente vê que ela tá cada vez pior. Parece que aquilo ali tá sugando as energias dela. E justamente o que a gente gostava da Daphne era que não era assim, sabe? Tipo, pra ela cozinhar era como andar de skate, né? Onde ela, tipo, podia ser criativa, era uma coisa que ela fazia porque gostava e tal. E aí, não é mais a mesma Daphne, sabe? Então, se ela for embora semana que vem, pra mim seria, tipo, ok, assim, tchau, Mas é isso. eu queria comentar uma coisinha da Daphne. Eu sinto que a edição está forçando uma história ali, tá? Então, isso, como eu trabalho com TV, eu sei umas técnicas que eles fazem. Eu sinto que eles estão fazendo a Daphne ficar muito ruim, com a pior. Tipo, eles estão deixando a situação muito pior para o público mostrar que vai ter um momento que ela vai se reerguer. Essa é a minha impressão, né? Se eu for, tipo, analisar até o momento, por que tá acontecendo isso? Tanto é que mesmo a Daphne tendo o pior destaque, contaram a historinha da Daphne nesse episódio, lembra? Mostraram as fotos dela e tal. Foi o momento que teve o depoimento dela. Depoimento não, como fala? Sei lá, tipo um momento de história do participante. O Logo VT nesse dela, né? episódio. É, o VT dela, da história dela. Logo nesse episódio, que ela foi quase a pior de todas. Então, assim, se eu for analisar friamente, pra mim, ela tá num down muito grande. Usaram desse DAO pra mostrar que a história dela, mostrar que ela é skatista, que ela era do Júnior e tudo mais. E eu acho que vai ter um up aí. Na minha opinião, acho que vai acontecer isso. Como você trabalha com TV, você entende mais que a gente, assim, né? Então, se a edição pode estar traçando esses caminhos, nunca se sabe. Mas, assim, Daphne, mulher, tenta vencer semana que vem, né? Assim, traz esse win essa semana que vem, porque Penso que talvez sim, tá tipo, demorando. levando isso em consideração, mas aí, ah, acompanhando o Instagram dela e vendo tudo que ela tá postando, juro, assim, ó, só se ela tá se fazendo muito. Mas eu já falei aqui no último podcast que eu participei, né, que no da semana passada não consegui vir, mas eu não consigo, pelas coisas que ela posta, eu não consigo ver ela, tipo, chegando na final ou vencendo, assim. Porque parece que ela tá muito, tipo, não queria mais estar ali, tipo, triste. Não falando mal do programa, mas assim, falando sobre como ela não estava mais bem ali, sabe? Então eu realmente vou ficar muito surpresa se ela conseguir, tipo, diante disso, assim, das coisas que ela fala, não da narrativa que o programa conta, chegar tão longe, sabe? É bem isso. E a Daphne posta, como a Gabi falou, posta algumas coisas. No Twitter ela postou uma coisa que eu colei até pra Gabi e pra Isa no chat da gente no WhatsApp, ela falando que tem coisas que ela queria muito contar, mas tem que esperar um pouco, né, o programa acabar. Eu acho que nos contratuais para falar umas coisas que estão presas. Então eu fico curioso, porque tipo, fica aquele meme, né? Curiosidade mata fofoqueiro. Aquele meme da Gretchen. Então, eu fico naquela coisa. Então eu queria. A Daphne, as portas desse podcast estão abertas para você falar com a gente em primeira mão, né? Vamos fazer um momento choquei da gente. Exclusivo. Daphne conta pro Mastercast BR as tretas do Masterchef. Mas eu fico muito curioso disso porque eu quero entender. Porque por mais que uma pulguinha de mim, né? Assim, gente, eu não sei. A relação dela com o Heitor, por exemplo. Não entendo essa coisa do Heitor. Se o Heitor fosse um vilão, estaria o plot da temporada, né? O Heitor perseguindo a Daphne. Mas não tá acontecendo isso. Mas eu entendo as coisas assim, porque quando perguntaram, Daphne, dá pra escutar o que o Mezanino fala? Ela respondeu, parece que estão falando no ouvido da gente, de tanto que dá pra escutar. Então, tiveram algumas coisas da Daphne que realmente falaram. Teve o Heitor falando com o Luiz que vamos salvar fulano porque é a Daphne tentando sair, sabe? Então, acho que aquilo atinge a pessoa se você vê gente querendo te eliminar, sabe? Por mais que seja uma competição, ouvir isso sempre é chato. Assim, sempre pode abalar, principalmente uma pessoa de 19 anos. E como friso mais uma vez, ela e Eduardo são bem diferentes, mas por mais que tenham a mesma idade. Então fico muito curioso para saber o que é que tinha por trás, sabe, de tudo isso que estava acontecendo, esses baixos desempenhos da Daphne, porque realmente é triste ver uma pessoa tão bem como ela. Quem sabe que ela é quietinha e é na dela, todo mundo sabe, mas já passou disso, né? Já ficou refletindo nos desempenhos dela. Mas tá a dica, né? Vai que semana que vem ela ganhe uma prova, pelo menos uma antes de sair, ou vem uma volta por cima milagrosa, porque eu já vejo como um milagre, gente. Se ela não for durando mais, vai ser um milagre, porque tá muito
nítido que a Daphne sai a qualquer momento agora. Porque, não sei. Gente, 4 semanas seguidas, se eu não me engano, pra sair. É muita coisa. Em outros reality shows, ela já teria saído, essa pessoa já teria saído faz tempo. E, como eu falei, a gente vai chegar nos confessionários. Mas eu quero fazer uma indicação, porque uma amiga nossa, a Gabi Isa Genalva, vocês conhecem ela, ela falou que o namorado dela tá fazendo um podcast sobre crimes que não são muito conhecidos pela mídia, né? Aí em breve vai sair, que é o Faces do Crime. Então, quem tiver aí nas plataformas digitais, procurem aí que vai ter episódio em breve e vai ser bem legal, porque eu adoro essas coisas de crime, gente. E ainda sendo real, melhor ainda, né? Quem conhece o modus operandi também da Carol Moreira, vão lá. Mas vamos voltar pro MasterChef. Confessionários feito pelo Lorde, que se tudo der certo, ele vai estar aqui semana que vem, vai mostrar qual é a disposição dele em contar esses confessionários um por um no MasterChef. Tem um top 3 de quem falou mais, que foi a Daphne, gente, com 21 confessionários, foi aqui a narradora desse episódio. A Ana Paula teve 20 e o Eduardo teve 18. Os 3 que menos falaram foi a Kellen com 7, Raquel com 5 e a Helena zerou. No geral, o top 3 com 16 episódios exibidos, temos o Eduardo em primeiro lugar com 227 confessionários, a Ana Paula com 224 e a Isabela com 191. E os 3 que menos falaram, o Márcio com 95, o Thiago com 82 e Raquel com 80. Coitada da Raquel, foi ultrapassada por alguém que passou 5 semanas sem confessionários. Mas ficou aí o mistério no ar. Você acha, Matt, que esses dados de confessionários entregam alguma coisa pra gente ou que a Band já parou de cismar com isso? Eu acho que, sinceramente, eles precisam entregar enredo daquele participante, né? Eu acho que entrega alguma coisa, assim. Quanto aos que falam mais, eu acho que não significa que eles são a final. Mas os que falam menos, com certeza, não tem destaque daqui pra frente e podem sair, rodar fácil, fácil. O Márcio estavam que falava menos, tanto que agora a Daphne me surpreende, né, gente? Tava toda semana aqui falando que a Daphne tava zerando, 2 confessionários, 3 confessionários, mas não. Ela vem numa crescente de confessionários interessantes. Sabe o que eu Isa, percebi nesse episódio? Posso falar Sim, rapidinho? pode falar. Alguém comentou sobre o Round 6 nesse episódio ou ficou impressão minha? Sim, quase. Falou que era um round 2 daquele bolo lá. Então, gente, mas Round 6 é uma coisa tão nova. Esse episódio foi gravado faz pouco tempo. Não, amiga, mas ela falou que era o round 2 do bolo temido lá. Mas será que não foi nenhum tipo de semelhança? Que estranho, né? Eu acho Eu que acho que não. eu acho que foi só uma curiosidade, uma coisa do destino, foi uma coincidência, no caso. Porque quando as gravações acabaram, o Round 6 não tinha nem estreado ainda. Então, assim, exatamente. O que aconteceu? Eu achei estranho. Enfim, se foi coincidência, ok. Sei, Acho que foi aqui coincidência. é muito comum falar, tipo, round 1, round 2, tipo, é uma expressão que a gente usa, sabe, no dia a dia, mesmo antes da série. Então, eu acho que foi normal, sabe? Ok. Saiu Mas por eu aí. fiquei com a anteninha ligada também, viu? Vou confessar que ela falou. Quando ela falou isso, eu fiquei também eu assim. voltei assim pra televisão. O quê? Aí que eu entendi. Senão semana que vem o prato de cozinhar ia ser batatinha frita, né? Essa é a referência 1, 2, 3. jogada. Eu não duvido ter no ano que vem, né, gente, acontecer isso. Então, tudo pode acontecer. E lá, Matt, suas apostas pra top 3 da temporada, por exemplo. Quais seriam agora? Quem você acha que chegou no top 3? Não, bom, vamos lá, deixa eu analisar. Eu vou analisar de forma os melhores na comida, não tipo quem eu acho que tá na final pelo enredo da história, tá? Falar realmente os melhores, na minha opinião. Eu acho que Eduardo tá numa crescente muito boa aí. Ele é muito técnico, né? Então, não sei, ele pode ir longe ainda. A Isa eu gosto bastante, sei que ainda falta um destaquezinho, mas eu aposto mais nela também. E eu vou. Eu tenho. Essa última pessoa. Eu vou ficar com o Heitor, porque o Heitor também cozinha bem. Mas eu sei que tem outros ali que também cozinham bem. Então eu fiquei Isa, né? Heitor e Eduardo. O meu seria Isa, Edu e Kellen, porque a Kellen tá tendo umas coisas mais destacadas agora. E ela começou a usar mais humor. Depois que ela começou a usar mais humor, no confessão ficou legal. Ela falando do sifão, sensacional, né? Que ela não sabia como usar, não sabia como funciona, mas mesmo assim iria usar. Então achei bem sacada legal. E como a gente já chegou na metade, né? Praticamente na reta final do programa, a gente vai começar a dizer toda semana quem a gente acha que é top 3. Vamos lá, Gabi. O top 3 que você pode ser tanto que você acha que é ou o top 3 que você quer. Isa, Eduardo e Helena ou Ana. E você, Isa?
Nossa, eu ia falar exatamente a mesma coisa, mas agora eu vou mudar. Então eu vou falar Daphne, Kellen e Helena. Olha, se a Daphne chegar nesse top 3, a gente vai dizer, a Isa vai poder jogar na nossa cara, dizer, eu acreditei nela quando vocês nunca mais acreditavam. Então, tá, Isa, você tá com um chute bom. Mas é isso, gente. Tem alguém tem mais alguma coisa pra falar, alguma consideração do MasterChef ou deste episódio? Eu acho que não. Eu só queria comentar aqui agora que o MasterChef vai mudar de estúdio. Espero que a Band e a Endemol aí, né, consigam fazer alguma coisa diferente mesmo, sabe? Com o estúdio novo dá pra você fazer dinâmicas novas, pensar em uma estrutura nova de, de formato mesmo, né? Tipo, de exposição dos participantes, o mezanino não precisa ser só daquele jeito que tá sendo igual no Brasil. Pode ser um mezanino maior, um mezanino com um sofá, uma coisa diferente. Então, Band, por favor, use e abuse desse novo estúdio, porque parece que é um estúdio bem maior do que o que tá sendo utilizado atualmente. E por favor, Band, joga esse programa pra quarta, porque na terça tem muita coisa pra gente assistir e o MasterChef tá sofrendo. Né? Mas, Bota isso na hora mas do- eu acho que na quarta. isso não depende também muito do MasterChef. Nossa, The Masked Singer também foi na terça. Tipo, eles se deram mal nisso. Felizmente, não tem Então, muito o que justamente por fazer. isso, tem que botar na quarta pra Sim. ver se não compete, né? Porque vem Masked Singer, vem a Globo querendo botar Dança dos Famosos, vem Big Brother, vem tudo, assim, É. vem carro grande, É. né, pra competir ali. Eu Então é tenho a difícil. tese de que na quarta seria o melhor dia, porque o público que vê MasterChef não é o público que vê futebol, sabe? Tipo, não compete, né? Em compensação, com as coisas da terça sempre compete. Mas vamos ver se dá uma alavancada, porque o Masked Singer acabou. Vamos ver se semana que vem dá uma subidinha, mas chega nos 3, 4 pontos, assim, pra não ficar tão com uma média tão ruim. Porque esse cast merece uma audiência boa, gente, porque o cast é bom. Fazia tempo que o cast não era tão legal de se acompanhar. Eu ia falar exatamente isso, que eu espero que a audiência melhore agora que o Masked Singer acabou. Melhor mesmo. Vem acompanhar a gente na quinta-feira, gente. Dia novo, como eu falei. Na quinta-feira tá a gente falando aqui de MasterChef, dando nossos pitacos de quem não cozinha, né, e não prova os pratos dele lá, mas a gente tá comentando sempre. Quero agradecer ao Matt. Matt, obrigado por comentar aqui com a gente. Espero que venha mais vezes também comentar, dar esse seu olhar de quem já trabalha na TV para ver mesmo, porque é bom a gente ter esse lado estratégico de avaliação de reality show, porque reality show gosta de dar uns indícios, né, pra gente, que tá eles estão soltando as pecinhas, por exemplo, eles soltam as pecinhas pra gente de quem tá na final, se a gente prestar atenção, a gente descobre, né, quem tá ali na final do MasterChef, por Sim, exemplo. sim, sim. E como eu já trabalhei também em um reality, então eu sei mais ou menos as técnicas que eles usam, né? Ainda mais um reality totalmente gravado com o MasterChef. Ele já sabe quem tá na final. Ele sabe quem eles colocam como destaque, ele sabe como fazer a jornada do herói, que é toda uma história aí pra você estruturar um campeão, ou estruturar um finalista e tudo mais. Então, técnica de televisão, né? O próprio Netflix aí com Casamento às Cegas tentou enganar todo mundo aí também, então acontece. É isso. Quem quiser mandar e-mail pra gente é o extrapodcast@gmail.com. E semana que vem nos vemos para mais um episódio. Tchau! Tchau, Tchau! gente. Valeu.